Fala pessoal, beleza? Mais uma vez quem tá falando é o Alisson e hoje, para o tutorial, vamos fazer uma animação muito legal, muito show dessa vinheta aqui do canal, que é essa vinheta Cria Pixels. O que a gente precisa fazer no Photoshop aqui, tá? Separar em camadas como a gente pretende animar essa logo. Então, tendo toda essa separação para a gente fazer a animação, é muito simples, a gente basta salvar o arquivo, ele com o formato do Photoshop mesmo, né? Ctrl S, escolhe a pasta que você quer salvar e salva ele normalmente. E aí, agora, na parte do After Effects, é bem simples também. Vamos clicar duas vezes no canto esquerdo aqui, né, no centro aqui, ó, e a gente vai selecionar o arquivo que acabamos de salvar do Photoshop. No caso é aqui, Cria Pixels Horizontal Animar, e é o arquivo PSD padrão. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o arquivo com um clique, e aqui embaixo, onde está Footage, eu vou colocar na opção do meio, que é o Retain Layer Sizes. Fazendo isso, ele vai manter isso como uma composição, e o padrão de tamanho das camadas. Então eu vou importar isso aqui. Ele vai me dar novamente uma opção aqui, só que da janela do After Effects, e eu vou manter como tá, porque é da forma que a gente vai trabalhar. Vou dar um OK. Então ele cria aqui pra gente dois itens. Um que é o que tem essa camadinha toda colorida, que é a nossa pré-composição, e abaixo uma pasta que tem todas as camadas que a gente tem no PSD, no caso temos as 4 camadas aqui, certo? Mas não vamos mexer nisso, vamos só nessa de cima, onde vamos dar um duplo clique e ele já vai abrir a composição pra gente, tá? Um duplo clique aqui no texto mesmo. Então é isso aqui que a gente tem, e temos todas as camadas separadas, tudo certinho aqui pra gente, ó, o fundo, temos também os elementos aqui, todos separados, que dá pra gente trabalhar de qualquer forma, e o texto também, beleza? O que a gente vai fazer agora? Eu já tenho uma ideia de animação, a gente vai fazer uma animação aqui com um fake 3D, tá? E vamos lá, vamos partir para nossa animação. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar o texto em texto editável. Eu vou vir aqui na minha camada de texto, botão direito, eu vou vir em Create, Convert to Editable Text. Quando eu faço isso, ele transforma esse texto em uma camada de texto editável aqui no After Effects. Então eu posso dar 2 cliques e mudar o texto, por exemplo. A gente não vai mudar o texto, mas vamos trabalhar com animações aqui do After Effects que já tem padrão para a gente poder animar esse texto, tá? Eu cliquei aqui com Ctrl Alt Home, com a camada de texto selecionada, para ela criar, para trazer o ponto, né, âncora para o centro da nossa camada, tanto verticalmente quanto horizontalmente, tá? Isso aqui vai servir para o nosso texto. As outras camadas já estão corretas, fundo, ícone e tudo mais. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui para animar essa logo, eu vou desabilitar a visão do texto e eu vou transformar todas as camadas, exceto o background, em 3D. Então eu vou selecionar tudo, na verdade eu vou voltar o texto aqui, eu vou desselecionar aqui o background e eu vou clicar nessa opção que fica abaixo dessa caixinha, que ele transforma as camadas em uma camada 3D, só que como não tem extrusão, ele fica como se fosse um papel, tá vendo? Mas é o estilo que a gente vai fazer essa animação de logo aqui. Então agora sim, eu vou desabilitar o texto, para ele não me atrapalhar na composição, e mais ou menos em 3 segundos aqui da nossa composição, uma coisinha antes que eu vou fazer, eu vou apertar Ctrl K e eu vou diminuir a duração dessa nossa composição aqui, porque tá muito extensa, tá? Eu vou colocar aqui para ter 20 segundos, que a gente consegue ter uma área de trabalho melhor aqui, tá? Ele fica muito mais fácil da gente navegar, tá vendo? Então eu vou colocar aqui mais ou menos em 3 segundos, e eu vou selecionar tanto o ícone de fora quanto o interno. Eu vou apertar P e vou apertar Shift e apertar R, e ele vai abrir toda essa configuração aqui para mim. Então, da mesma forma que abriu aqui para mim, eu vou dar um clique em Position e eu vou dar um clique também em uma das rotações. Eu vou só fazer o teste de qual que eu quero fazer aqui. No caso, vai ser essa aqui no Y mesmo. Então, eu vou marcar a rotação do Y, tá? Então, a gente tem aqui os pontos chaves marcados na configuração específica que a gente quer. Eu vou então voltar aqui 1 segundo, no caso eu vou para 2 segundos, e eu vou centralizar tudo isso. Então eu trago aqui todos os elementos aqui para o centro, e eu faço a rotação do Y ter 180 graus. Então a gente tem isso aqui, tá? A gente já vai ter essa animação aqui, ó, ela vai dar um giro, beleza? E o que eu vou fazer agora? Em 1 segundo, a gente está voltando mais, eu vou então clicar aqui do lado esquerdo dos números onde a gente colocou aqui a rotação do Y, eu vou colocar 1, só que na parte de fora eu vou colocar 0. Isso faz com que a gente tenha uma rotação de 360 graus, mas na verdade ele vai fazer 2 rotações de 180, uma aqui
e a outra aqui que vai finalizar, beleza? Isso eu fiz para as duas, tá? Tanto para o Gestalt aqui, que corresponde ao nosso ícone externo, quanto para o Point, que é o ícone interno. Então, eles estão com a mesma animação em todos os parâmetros que a gente marcou aqui, que é posição e rotação do eixo Y. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar, então, a parte aqui de fora, ou melhor, a parte de dentro, que é o Point. Eu vou apertar Shift S e ele vai abrir para mim o parâmetro de escala. E eu vou marcar a escala dele também. Eu vou fazer isso para o Gestalt dessa mesma forma, Shift S e marco a escala em 100. Lá no início, eu vou reduzir a escala do Point para 0 e o do Gestalt também. Por que eu estou fazendo isso para os dois e no mesmo tempo, tá? Então eles estão assim, fica meio sem graça, né? Eu faço isso porque é mais fácil para eu controlar depois aqui a camada, quando eu precisar arrastar ela para frente. Ela vai ter essa mesma animação, só que em tempo diferente. Isso faz com que a gente tenha uma animação mais fluida, uma sequência, como se fosse ali algo combinado mesmo, tá? Então, a princípio, a gente tem essa animação aqui, que tá bem simples, não tá com nenhuma edição na parte dos keyframes, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou primeiro, então, animar as curvas dessas duas animações aqui que a gente tem. Eu vou selecionar todos os keyframes aqui, vou apertar F9, e vou selecionar aqui o nosso gráfico de curvas. E eu vou selecionar todos os pontos dessa maneira e trazer todos eles para a esquerda, clicando nessa bolinha com o Shift para ele vir linear aqui para a esquerda, para ele não subir nem descer. E aí a gente já tem uma animação diferente, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Em 1 segundo, a gente vai fazer começar o Gestalt, que é trazendo ele para cá. E aí a gente tem isso aqui. Primeiro vem o ponto, ele gira e aparece o Gestalt, e vem e o Gestalt vem depois, tá? Então a gente fez isso aqui, ó. Ele surgiu depois. E agora que a gente vai começar a configurar todo o restante da nossa animação. Ele veio, girou, e aqui, ó, nesse keyframe aqui que tá em 2 segundos, que ele corresponde ao segundo keyframe aqui da nossa camada Gestalt, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai puxar esses aqui de posição e rotação para cá, a ponto deles sobreporem mesmo os anteriores, e onde está o final, a gente vai fazer eles se alinharem aos que terminam aqui do Point, tá? Com Shift e clique e arrasta, eles colam aqui. Então a gente tem essa animação aqui mais sincronizada, ó. Então temos essa animação aqui. Aqui eu fiz dessa forma para não revelar logo de cara, para ela vir depois, tá certo? Então, feito isso, eu vou agora trabalhar com um nulo. Eu vou criar um novo nulo, ele está no centro, eu vou torná-lo em 3D também, e eu vou agora criar uma nova câmera. Essa câmera aqui vai ser padrão, eu vou deixar dessa forma, só que eu vou clicar na câmera, nesse Parent Link aqui, eu vou clicar nele e arrastar no nulo. Isso faz com que o nulo seja um controle aqui de câmera que eu tenho para poder mexer no meu projeto. Tá vendo aqui, ó? Ele não está centralizado porque a câmera, o foco dela está no meio e a nossa animação aqui está mais para a esquerda. Então, por isso ela está fora de centro dessa forma aqui. Mas a gente vai fazer isso agora ficar muito mais interessante, tá? Aqui no nulo, a gente vai apertar R de rotação. Eu vou abrir esses parâmetros para a gente. E a gente vai ver o parâmetro que mais chama a nossa atenção aqui. No caso, o que ficou legal foi o X. Então, o que eu vou fazer? Em 3 segundos, a gente vai manter padrão. X no 0. A gente volta 1 segundo, que é no caso 2 aqui, onde está a marcação do meio dos keyframes das outras camadas, e a gente vai colocar essa rotação em 180. 180 e dá um Enter. E a gente vai selecionar os 2 keyframes do nulo, pressionar F9 e novamente no gráfico de velocidade, vem aqui e arrasta para a esquerda. Sem ele descer dessa forma, tá? Tem que ficar linear. Então a gente já tem isso aqui, ó. Tá vendo que animação legal? A gente fez o pontinho surgir, ele girou, surgiu o restante da logo, e aí ele faz esse movimento bem legal aqui pra gente. Agora a gente vai revelar o texto pra gente ver como é que tá tudo isso, tá vendo? Ó? O texto ele ainda não tá acompanhando tudo 100% porque a gente não animou, mas vocês podem ver que ele acompanhou o movimento que a gente fez com a câmera, no caso, tá? O que a gente vai fazer aqui? Tem uma extensão que é essa conhecida por Animation Composer. No caso, a gente está na versão 3 e é uma extensão gratuita para poder instalar, beleza? Com o texto selecionado e a extensão aberta, nós vamos selecionar aqui no Starter Presets e Transition de Text Layers. E a gente tem essas transições aqui bem legais para a gente poder usar. Todas elas que estão aqui são totalmente gratuitas, tá? E a gente vai clicar nessa primeira mesmo, que é uma que corresponde muito bem ao que a gente precisa, e aqui From Start, que ele vai iniciar da primeira letra até a última, ou seja, da esquerda para a direita aqui na nossa leitura. Eu vou clicar em In
e ele vai aplicar essa animação já pra gente. Eu posso fechar essa janela, tá aqui a animação, posso minimizar aqui clicando nessa setinha, a gente não precisa mexer em parâmetros dessa forma, e agora o que a gente precisa fazer é apenas sincronizar essa animação aqui com o restante, né? Porque ela tá surgindo dessa forma e eu não quero isso, eu quero que ela comece mais ou menos aqui, ó, em 2 segundos e 11. O que eu vou fazer aqui? Eu vou arrastar ela para bater aqui na minha agulha, né? Com minha agulha em 2 e 11, então a gente já tem isso aqui, ó. Esse tipo de animação, que ficou bem legal. E aí a gente tem uma animação muito legal para a gente poder usar nos vídeos. Vou apertar U para ele fechar todas as opções aqui de parâmetros. Eu vou selecionar todos os nossos itens aqui e vou clicar nessas bolinhas aqui deles. Ó, ele seleciona para todos. Isso aqui é um Motion Blur que deixa a nossa animação bem mais estilosa, deixa a animação mais suave também. Tá vendo que diferença que faz a animação? E esse é o resultado dessa animação. Tem um extra que eu vou passar para vocês aqui também, que é a gente selecionar tudo, apertar Ctrl Shift C, ele vai criar uma pré-comp, eu costumo colocar o nome de full, mas vocês podem dar qualquer nome. Eu vou dar um OK, eu vou clicar aqui nessa estrelinha para ele manter a camada com a rasterização contínua, né? A gente vai manter a originalidade dela aqui no caso. E o que eu vou fazer aqui? Na verdade, pessoal, um ponto que eu tenho para falar para vocês, tá? Copiem esse background e deletem ele daqui. Voltem aqui para essa camada e colem o background aqui abaixo desse full que a gente fez. Agora sim, agora a gente vai adicionar um fio aqui e vamos deixar isso na cor branca. Então, com 2 segundos, a gente vai marcar o color onde está branco e com 3 segundos eu vou desabilitar o fio só para me pegar a cor amarela da nossa logo. Eu vou clicar aqui e vou habilitar o fio novamente. E apertando U, vocês podem ver que ele já criou o keyframe da cor amarela automaticamente. O que eu vou fazer aqui? Selecionar os 2 keyframes, apertar F9 e a gente tem essa animação aqui que ficou bem legal. Pessoal, eu voltei aqui para falar uma coisinha para vocês que eu esqueci, que é um ponto importante que a gente animou e acabou não aparecendo porque a gente não fez, eu não fiz aqui da forma correta, mas eu vim consertar com vocês aqui. Aqui na aba Full, onde a gente tem toda a nossa composição, eu vou deixar com o Motion Blur ligado e vou transformar essa camada em 3D. E aí eu vou clicar 2 vezes nela, ela vai abrir novamente pra gente aqui. E um ponto muito importante aqui que a gente precisa fazer correto. Eu vou selecionar o nulo, Ctrl e a câmera. Eu vou copiá-los, eu vou deletá-los daqui, vou voltar aqui na minha camada Full e vou colar essas 2 camadas aqui. Então a gente sim, agora temos a animação da forma que ela tem que ser, tá? Ela não tinha feito isso porque uma parte da nossa animação era dependente do nulo com a câmera. Agora sim a gente tem a nossa animação completa pra gente acompanhar aqui, tá? E é esse o tutorial, pessoal. É um tutorial bem tranquilo de acompanhar. Agradeço por estar acompanhando a gente nesse canal, pela força. Se inscrevam para ter mais novidades. E é isso, pessoal. Até a próxima!